Stephen Curry, 3 vezes MVP. Todo mundo quer fazer mais do que 50 pontos na NBA. Derrick Rose voltou à vida depois de estar congelado todos esses anos. Klay Thompson, o homem, um mito. Esse e outros assuntos você vai conferir agora no terceiro episódio do podcast do Buzzer Beater. Estou eu aqui, Heitor Facini, junto com Felipe Aguerrara. Tudo bem, Felipe? Como você tá? E aí, Heitor, tudo bem? Eu tô me sentindo radiante, por mais que essa semana tenha sido difícil de assistir alguns jogos. Deu para pelo menos ter uma base disso que você falou, dos caras na ânsia de fazer 50 pontos cada um. E jogos de 50 pontos muito divertidos, né? Não é qualquer um fazendo 50 pontos, né? Não vejo uma maneira esperada. Foram situações bem legais, assim. Antes da gente entrar nos assuntos aqui, já deixo aquele recado. Se você tá ouvindo esse vídeo, esse podcast no YouTube, já curte, já compartilha com seus amigos, comenta aí qualquer dúvida que você tenha, se inscreve no canal se não é inscrito. Se tá ouvindo no Spotify e qualquer outro agregador, já segue a gente no Spotify, segue a gente no agregador que você tá. Se tiver alguma possibilidade de você dar uma pontuação, dar umas estrelinhas, por exemplo, o iTunes tem isso, dá uma pontuação, dá umas estrelinhas pra gente. E se você tiver alguma dúvida, manda pra gente no nosso Twitter, no nosso canal do YouTube, comenta em qualquer lugar que a gente vai dar um jeito de responder pra você. Por falar nisso, Felipe, a gente vai ler algumas perguntas que você vai ter que responder. Você foi escolhido da semana para responder essas perguntas. Até porque a gente tem muitas opções para quem vai responder, né? Agora a gente tem uma pergunta da Isabela Jordan. Beijo, Isa, te amo. A pergunta é: o que vocês estão achando dos primeiros jogos do LeBron no Lakers? E aí, o que você está achando dos primeiros jogos do LeBron no Lakers, Felipe? A gente já esperava que o LeBron ia ter um peso muito grande nesse começo de temporada do Lakers. Eu acho que pelo desempenho do time tá bastante irregular, né? E pelo que aconteceu até no começo com a briga que aconteceu entre o Rondo, o Ingram e o Chris Paul, acho que por um momento as pessoas devam ter parado de prestar um pouco atenção no peso que o LeBron James tem no time. Ele tá fazendo uma temporada, assim, pelo menos em números, que se espera dele. Agora, é aquele negócio que ele tá trabalhando com muitos egos lá dentro, né? Então a gente não... Ele tá trabalhando com muito jogador ruim, né? Vamos convir. Acho que poucas vezes na carreira dele, principalmente depois que ele virou o grande LeBron, ele trabalhou com tanto jogador ruim. A gente já tinha falado que esse time foi montado para, teoricamente, mostrar a força individual do LeBron James, né? Não necessariamente ser um time que vai conquistar título desde já, mas, de fato, tem os jogadores que estão cercando ele, não são grandes peças. Falando do LeBron, falando do Lakers, a gente tem mais uma pergunta aqui. A pergunta é do Bruno Fagner Sviderski. Espero que tenha falado seu nome certo. Bruno tá falando: Javal Magui virou um novo jogador? Ele, por enquanto, tem 17,2 pontos, 7 rebotes, 62% do free throw. Vamos trazer uns números mais atualizados, porque o Bruno comentou isso na semana passada. Só para as galera ficar sabendo, a gente tá gravando esse podcast na quinta-feira, dia 1. Então, pode ter alguma coisa que mudou. A gente acha que vai mudar alguma coisa, né? E provavelmente do jeito que a gente é pé frio, alguma coisa que a gente vai elogiar, o cara vai começar a jogar mal, e alguma coisa que a gente vai falar mal, o cara vai começar a jogar bem. Mas se a gente entra nesse tema de pé frio, porque, meu amigo, tá difícil. Bom, os números do Javal Magui nesse momento são 15,5 pontos, 3,3 tocos, líder na NBA, 1 roubo de bola, 7,5 rebotes. O que você tem a dizer desse começo do Javal Magui? Você imaginava isso, Felipe? Eu não imaginava isso, mas imaginava que ele teria um desempenho melhor do que nas últimas temporadas pela posição que ele ocupa na rotação, né? Nas últimas temporadas dele na NBA, ele foi um jogador de banco, um coadjuvante, alguém que era mais como uma peça para proteger o garrafão em alguns determinados momentos específicos, né? Só que no Lakers ele tá precisando cumprir uma função mais até parecida do que se esperava, por exemplo, de quando ele surgiu lá junto com o John Wall no Washington Wizards. Então, falando que ele é um novo jogador ou tá parecendo ser um novo jogador, particularmente eu não vejo isso. Eu só acho que ele tá tendo um espaço que ele não teve nas últimas temporadas. Para ter uma noção disso,
É a terceira maior temporada dele, em número de... Terceira maior temporada não, na verdade, né? É a segunda maior temporada dele até o momento em minutos jogados. Ele tá com 27,1 minutos por jogo, e a última vez que ele teve mais do que isso, a única vez que ele teve mais do que isso foi em 2010, 2011, jogo, e 7,8. Eu acho que ele tá tendo um desempenho acima do esperado de qualquer forma, mas eu acho que por esse tempo a mais que ele tá jogando, esses números podem enganar um pouco a gente, né? Eu esperava, por exemplo, o número de rebotes e o número de tocos para subir. Agora, o que eu não esperava, ele chegar nessa marca de 15 pontos que ele tem hoje. Isso daí é algo que realmente surpreendeu. Eu acho que os tocos dele subiram até um pouco a mais do que a gente poderia esperar, mas mesmo assim, tipo, era esperado. Para ter uma noção, tem uma estatística na NBA que chama por 36 minutos. E se a gente analisa por 36 minutos, que é, tipo, o tempo que um jogador normalmente titular fica habituado em quadra, ele não tá tão mal assim. Tipo, ele não tá tão melhor do que os outros anos. Teve anos que ele teve bem melhor que isso, então, e bem próximo do geral dos 36 minutos. Então eu acho que, tipo, o Javal Magui tá bem. Ele tá superando as nossas expectativas. E é estranho falar, mas tirando a idade, ele tá parecendo um candidato, claro, até do Most Improved Player, porque eu acho que a surpresa é que a gente não imaginava que se a gente desse mais minutos pro Javal Magui, ele ia acabar correspondendo, né? Eu acho que isso é a maior surpresa. O Javal Magui parecia aquele cara que só conseguia contribuir aquilo, não importa quantos minutos ele jogasse. Eu acho que é isso, né? Basicamente isso. Sim, sim. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui. A pergunta é do Wagner Vargas, que faz parte do projeto Height Plus 5, junto com o Samir, que é um projeto que é até parceiro nosso aqui. Ele perguntou: que time vocês acham que deveriam correr atrás do Jimmy Butler? E mandou um beijinho. Beijo pra você também, Wagner. Quem que você acha, Felipe? Particularmente, não sei quais são os times que têm cap ou que podem manejar ele, mas eu acho que, assim, tem algumas franquias que podem almejar algumas coisas maiores na temporada, pelo que a gente está vendo no começo. Então, eu não sei se seria o ideal ele se manter na Conferência Oeste, até porque ele no leste ele teria algumas oportunidades para ser um dos melhores jogadores disparado, né? Mas um time que eu gostaria de ver ele jogando é o Clippers, cara. O começo do time tá muito bom e o time, pelo que a gente tá vendo em questão de organização e a profundidade do banco, uma peça como o Butler ia ser bacana de ver jogando do lado do Gallinari e do Tobias Harris. Eu acho que também o Clippers seria uma aposta bem bacana. E, tipo, pelo estilo do Butler, eu vejo ele como um jogador que gosta de carregar a bola para ataque, tem uma boa defesa. Então, você pega um time com um armador que domina muito a bola, eu acho que ele não vai se encaixar tão bem. E o Clippers não tem isso, né? Não tem um armador que domina tanta bola assim. Parece que essas responsabilidades são bem divididas entre a equipe. Eu acho que ele é o time que o Butler conseguiria corresponder mais. Tipo, tem uns times que obviamente ele poderia brigar por título pelo Houston, sei lá, indo para um Philadelphia 76ers, para um Boston Celtics da vida. Só que o que eu acho é que, tipo, eles não teriam um encaixe tão bom com o Jimmy Butler. Talvez um Brooklyn Nets, talvez um New York Knicks, talvez um Miami Heat, mas eu acho que, tipo, aquele time que você olha e fala, putz, se cair ali vai ser o casamento do arroz com feijão. Eu acho que é o Clippers. Realmente. Bom, a gente tá sem perguntas. Acabaram as perguntas, vocês já sabem, vocês que estão ouvindo esse podcast, sempre pode deixar sua dúvida pra gente, que a gente vai ficar completamente feliz em responder vocês. E bora pros assuntos que a gente tem que falar essa semana. Cara, vamos começar falando de quem a gente tá zicando nessa NBA, né? Cara, é incrível. A gente começa isso falando como piada, mas parece que cada semana a NBA começa a mostrar pra gente que a gente tá completamente errado. Se o Blake Griffin ouvisse o nosso podcast, eu acho que ele odiaria a gente. Porque foi só a gente elogiar ele, só falar que ele é um franco candidato pra ser MVP, que ele teve uma semana muito ruim. Só pra mostrar pra quem tá ouvindo, pra ter a noção da semana ruim que o Blake Griffin teve, eu vou mostrar alguns números que ele teve nessa semana. Cara, foi absurdo, é tipo, o cara deve odiar a gente se ele ouvir esse podcast. Ele pensa, porra, velho, para de falar bem de mim aí. Porra, o que eles estão falando em português? Que língua é essa? Fecha aqui, vamos ver os status do Blake Griffin, que, aliás, ele ainda continua tendo, vamos ser
honestos com a gente mesmo, não a pegar tanto pesado, que ele continua tá tendo uma temporada boa. Mas depois que a gente elogiou ele, Detroit perdeu 3 jogos consecutivos, tava com 4-0, perdeu 3 consecutivos. Nesses 3 jogos, o Blake Griffin teve plus-minus negativo. A melhor pontuação dele nesses 3 jogos foi uns 25 pontos, que não é uma pontuação ruim, mas, por exemplo, ele teve um jogo de 7 pontos. Eu acho que a gente tem que parar de elogiar as pessoas, Felipe. Na verdade, eu acho que a gente tem que continuar e ver o que acontece. Porra. A gente pode usar isso a nosso favor, sabe? Começar a elogiar jogadores que vão jogar contra os nossos times aí. Começar a comercializar esse pé-friísmo. É uma oportunidade de negócio. Com grandes poderes, você tem grandes responsabilidades. E já diria o tio Ben. Bom, outro time que a gente falou, esse continua bem pra caramba, né? Que é o time do ilustríssimo Felipe Haguerrara, o Denver Nuggets. Felipe Hernan Gomes. Felipe Jokic Hernan Gomes. Jamal Murray também tem esse nome. Mas então, o engraçado é que no momento que a gente gravou o podcast, e depois que a gente tinha postado o podcast, aconteceu uma coisa bizarra, né? No dia seguinte que a gente gravou o podcast, o Denver perdeu o primeiro jogo. É muito engraçado o nosso pé frio. Então, aguardem cenas dos próximos episódios para verem o que as nossas palavras malditas vão fazerem com os times da NBA. Olha, por um lado, a gente elogiou bastante o Luka Doncic, continua colocando ele entre o nosso principal candidato para Rookie do ano, e ele não decepcionou. É que eu acho que ele tem um selo anti-zica, né? Tudo bem que naquelas apostas sem noção que a gente fez do último vídeo, eu falei que ia ser um bust, né? Então, pode ser. Eu falei que o Boban Marjanovic ia fazer 30 pontos, e eu errei na minha aposta, né? Obviamente eu errei na minha aposta. O que eu esperava? O Boban Marjanovic fazendo 30 pontos. Adoro você, Boban, mas simplesmente não tem como ele fazer 30 pontos, porque, cara, ele joga muito pouco. Ele tá jogando incríveis. Nesse momento ele tem uma média de 9,6 minutos por jogo. Como ele vai fazer 30 pontos em 9,6 minutos por jogo? É meio que absurdo isso. Tipo, você vê que a média dele de minutos por jogo, ele tá muito bem pra essa média. Ele tá com média de 30 pontos por 36 minutos. Mas ninguém vai fazer 30 pontos em 9,6 minutos. Me desculpe. Eu tenho que controlar mais nas coisas lunáticas que eu falo quando tem um microfone na minha frente. Você pode fazer muitos pontos em poucos minutos. Foi o que alguns jogadores provaram pra gente aí nos últimos dias, desde que a gente gravou o último podcast, né? E quem que provou mais isso, Felipe? Quem que foi o cara que você falou, não, esse jogo tá absurdo? Na verdade foram dois, né? Porque quando a gente quando a gente gravou e publicou o último podcast, a gente ainda não tinha acontecido aquele jogo de foram 50 pontos, quantos? 51 pontos de Stephen Curry Stephen Curry. E até a galera deu uma criticada de a gente não ter colocado ele no nosso top 3 para MVP. Rapaz, eu vou até dar uma mensagem para vocês, ouvintes, é do SCP Jeffin. Curry 51 pontos em 3 quartos, sem falar os outros jogos. Mas o MVP dos caras vai ser o Griffin, Davis e Jokic. Na verdade, Kokic. E o marketing de vocês, youtubers, odiar o Curry e Golden State Warriors? Para que tá feio, manos. Desculpa, Jeffin, a gente vai parar. A gente ouviu as suas sábias palavras e vai começar agora a elogiar o Curry como ele merece. Eu já acho que desde sempre já me declarei, eu sou totalmente anti-Golden State, gostaria muito que eles não fossem a final, gostaria que Stephen Curry não fizesse uma boa temporada, mas a gente reconhece o impacto dele na liga. A gente tem um vídeo, publicou um texto no Jumper falando sobre como a gente concorda que o cara é o segundo armador mais importante da história. Mas, assim, se ele tivesse feito esse jogo antes da gente gravar o podcast, certamente ele estaria no nosso top 3. E até ele manteve a linha de desempenho dele, e hoje, para mim, ele é o principal candidato ao prêmio de MVP. Não, a gente já tem que falar isso. Eu não digo nem que é o principal candidato. Eu tô afirmando agora, vocês podem me cobrar quando forem entregar os prêmios da NBA. Curry vai ser MVP pela terceira vez. E eu só quero saber
Tem que a gente sabe, tipo, você não gosta do Curry, mas você conhece o mérito dele. Tem muito hater do Curry por aí, falando que Kyrie Irving é melhor que Curry, Westbrook é melhor que Curry só sabe chutar de 3. O que vão falar de um cara que é 3 vezes MVP, que tem 3 títulos da NBA, que faz ponto pra caramba? O que vão falar? O que vão arranjar desculpa pra falar que o Curry não é bom? Os caras sempre inventam alguma coisa para colocar, algum empecilho, alguma pedrinha para colocar no caminho. A gente vê muito de argumentos falando que, assim, se ele não tivesse no Golden State Warriors, ele não seria o Curry. Mas isso a gente pode falar, na verdade, de grande parte dos grandes jogadores da história. Se eles não tivessem, às vezes, em determinado sistema, em determinada franquia, em determinado ambiente, eles não seriam os grandes jogadores que construíram a história da NBA. E o Curry tá dentro desse fato. Ele foi um jogador, o Steve Kerr foi brilhante em determinar como esse time precisa jogar, como o Curry precisava jogar, o que estava no DNA dele de jogador de basquete, e o que a gente está vendo hoje, desde 2015, 16, 14, 15, é o desenvolvimento da história do basquete, cara. Não tem muito o que negar. É muito absurdo, porque, tipo, eles falam que o Curry não seria o Curry se não tivesse o Golden State Warriors. O Golden State Warriors seria o Golden State Warriors se o Curry não tivesse lá? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que pensar, né? Com certeza não. O Curry, ele é, tipo, um dos jogadores... Ele pode não ser o jogador mais explosivo, mas a galera gosta de falar que ele não é um jogador atlético, né? Eu acho que o termo é que ele não é um jogador explosivo, ele não tem o pulo vertical absurdo, mas ele é rápido, ele tem o ball handle provavelmente top 5, top 3 da liga. Ele tem todos os fundamentos necessários para ser um dos melhores da história. E acho que negar isso é... É ser hater. Exatamente. A gente tá falando de Stephen Curry. Stephen Curry é, atualmente pra gente, o MVP da NBA. Só que a gente tem que convir que o Curry não teve a melhor atuação da semana. Não, com certeza não. Quem que fez essa atuação, Felipe? Eu tô curioso agora pra saber qual que é a sua opinião da melhor atuação da semana. Ai. Melhor atuação da semana acabou de acontecer. Foi o jogo entre Denver Nuggets e Cleveland Cavaliers. O Juancho Hernan Gomes com 23 pontos. Não, a gente estava falando, né, que dos jogadores que fazem muitos pontos em poucos minutos. Se por um lado o Curry fez 51 em 3 quartos, o Splash Brother dele, Klay Thompson, também precisou de 3 quartos apenas para fazer 52 pontos e escreveu o nome dele na história, superando o recorde do próprio Curry, que é o de maior número de bolas de 3 em uma única partida. Eu acho que mais do que 52 pontos em 3 quartos, ele fez 52 pontos em 25 minutos. Você sabe quantos jogos ele tem com mais de 50 pontos em menos de 30 minutos? Não, fale. 2. Sabe quanto o resto da liga tem? 0. Somente um jogador na história conseguiu fazer mais de 50 pontos em menos de 30 minutos, ao mesmo tempo que ele já conseguiu 2 vezes. Esse é o Klay Thompson. Cara, é muito estranho a gente falar do Klay Thompson, porque o Klay Thompson briga com o Draymond Green para ser o terceiro melhor jogador do time do Golden State Warriors. Mas ele é um jogador absurdamente bom. A gente não consegue reconhecer todo momento, porque tem hora que a gente olha pro Curry, tem hora que a gente olha pro Durant. Mas chega de vez em quando, ele desengata a fazer ponta, ele desengata a fazer cesta de 3. Ele é um jogador que ele pode decidir qualquer partida quando ele tá no dia bom. Sim, com certeza. E esse é um dos grandes trunfos do sistema que a gente estava falando do Golden State, né? Aquela inexistência de vaidade, os jogadores jogando para o time, para um sistema funcionar e para o time sair com a vitória. Qualquer outro jogador poderia, sei lá, de alguma maneira começar a tomar mais chutes, tentar aparecer mais individualmente nessa mesma partida que ele fez 52 pontos, mas todos identificaram que esse era o jogo do Klay Thompson, sabe? E
era legal ver até a reação do banco, porque o Klay Thompson não estava fazendo uma boa temporada da linha de 3 pontos. Eu acho que, inclusive, ele tava com menos de 20% de acerto da linha de 3 pontos. Isso, era o 8º jogo da temporada dele, e em todos os anteriores ele tinha feito só 5 bolas de 3. Em nenhuma das partidas anteriores ele fez um desempenho melhor do que 20% de aproveitamento nas bolas de 3. Foi... Cara, sem zoeira, esse time, você falou que você é anti-Golden State Warriors, você quer que ele não vá pra final, você quer que ele não consiga ir bem e tal, mas, cara, eu acho que torcer pro Golden State fora da final nesse ano é torcer pra água não ser molhada, né? É um time que, assim, a gente até tava no comecinho da temporada vendo até que, por mais que o Curry estivesse fazendo bons jogos, o time ao redor tava começando numa marcha mais lenta, né? Aí a gente foi imaginando, será que dessa vez dá para ver uma temporada ruim? Mas aí os caras deslanchou novamente. E agora, por mais que eles não sejam o time com o melhor recorde da liga, eles são o time que está demonstrando talvez um dos melhores basquete da liga, se não o melhor. Não dá para imaginar eles fora de uma final. Além disso, tipo, vale uma menção, saindo do assunto Golden State Warriors, porque senão a gente vai fazer o podcast inteiro falando dos feitos do Golden State Warriors, que tem muito. O time com o melhor recorde da liga continua sendo o time do Milwaukee Bucks, pelo menos até esse momento, que o Milwaukee Bucks tá enfrentando o Boston Celtics e tá perdendo pro Boston Celtics. Caramba, é melhor eu ficar quieto e não falar muito do Milwaukee Bucks, porque pode influenciar o resultado do jogo. Você que tá ouvindo isso aqui no futuro, você já sabe se a gente secou o Milwaukee Bucks ou se a gente deu uma força milagrosamente pro Milwaukee Bucks. Mas o Milwaukee Bucks, eu acho que é outro time que tá surpreendendo muito, né? A gente não imaginava o Milwaukee Bucks tão bem assim logo no início, né? Então, eu lembro de até a gente fazendo esses vídeos de prévia da NBA, no caso do Milwaukee Bucks, muita gente apostando que vai ser aquele time que vai terminar, que iria terminar meio que na 4ª, 5ª posição, até mais baixo, 6ª, 7ª. E quando a gente olhava os nomes que tem lá dentro e até a chegada do novo treinador, a gente imaginava que o Milwaukee Bucks poderia fazer uma temporada melhor do que se estava esperando, mas o que está fazendo agora é muito além do que a gente esperava. O que o Giannis Antetokounmpo está jogando dentro desse sistema é um absurdo, cara. Não, ele já é um jogador absurdo, né? E ele ainda consegue ser mais absurdo com esse time. É um dos jogadores meus favoritos da NBA, desde o momento que ele virou point guard, e deixou de ser point guard, virou power forward. Eu acho que ele só não jogou de center na NBA, que poderia jogar. O cara pode fazer qualquer função, né? E mais um trunfo desse time, né? É o trunfo pro Mike Budenholzer, que lembra a gente que ele é um dos melhores técnicos da NBA. Não tem como, né? E também evidencia aquela máxima que bastante gente falava sobre o que esse Milwaukee Bucks, que já tinha peças boas e jovens, precisava para ir mais além. Precisava de um bom técnico. E achou isso... Eu lembro que quando a gente soltou o vídeo do Milwaukee Bucks, eu criticava eles, o técnico do Milwaukee Bucks, falava, mas peraí, Jason Kidd não era um bom técnico? A resposta tá aí, né? Não era. Jason Kidd não era um bom técnico, agressor de mulher. Nem um bom ser humano. Mas o Chris Middleton tá jogando muito bem também. O Eric Bledsoe tá virando um jogador realmente confiável, que todo mundo achou que ele poderia imaginar, mas estavam duvidando de que ele fosse conseguir chegar. Sim, a única coisa que continua mesmo é que o Giannis não chuta bem de longa distância, né? Mas agora ele precisa. Ele tá mostrando que ele realmente não precisa disso. O cara tá fazendo 25 pontos por jogo sem chutar de 3 praticamente. E se eu não me engano, eu vou conferir essa informação agora, o Giannis, ele é o jogador com maior média de rebotes na NBA, não é? Eu não sei, ele tá com 14,2. Vou confirmar isso aqui. Se ele não é, ele é um dos primeiros. Vou confirmar, que eu estou perguntando aqui para a nossa equipe de dados e estatística. Rebotes. O primeiro colocado em rebotes na NBA no momento é o Andre Drummond. Tem 3 pivôs, né? A gente tem o Andre Drummond, que tem 16,3. Tem o Hassan Whiteside com 15,6. DeAndre Jordan com 14,9. Aí vem o Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo com 14,2.
mesmo não sendo o primeiro colocado, já é um número muito absurdo, né? Principalmente porque ele não é um jogador que fica embaixo do garrafão, né? Necessariamente. Ele é um cara Como que sai para certos defender. armadores, como certos armadores que ficam forçando o rebote, né? Que não vou citar algum nome. Veja o último vídeo que a gente publicou no canal do YouTube, que eu acho que você vai pegar essa referência. Eu não faço ideia de quem você está falando. Mas o que mais surpreende é isso, que ele não é um jogador que fica embaixo do garrafão. Ele é um jogador que Não sai para mesmo. marcar, ele é um jogador que pega a bola do lado de fora para armar. Agora eu vou falar de um jogador que você gosta, já que eu acabei de citar ele. Você imaginaria, é um jogador que tá com 82,4 de lance livre. Que jogador que você acha que eu tô falando, Felipe? Começa com D. Começa com D, termina com o nome do maior jogador de todos os tempos da NBA. Tem algum jogador chamado DeAndre Petrovic? Mano, o começo do DeAndre Jordan, não só no sentido dos lances livres, esse é o que mais nos assusta, mas como um todo, o jeito que ele tá jogando, apesar dos resultados negativos do Dallas, é muito bacana de ver. Ele tá fazendo um bom jogo, tipo, voltando a ser meio que aquele Jordan que a gente gostava de ver mais no começo do Lob City, do Clippers, né? Que Tá saudade voltando do a meu ter, Lob City. tá voltando a ter essa gana, tá num ambiente bacana, e eu não entendo esses 82,4%. Para mim, nada explica isso, a não ser bruxaria. Eu acho que o Rick Carlisle chegou pra ele e falou, cara, pra arremessar no lance livre, pra contar, você tem que colocar a bola dentro do aro. Aí ele falou, é assim que funciona o lance livre? Aí ele começou a colocar a bola dentro do aro, só pode ser isso. Eu lembro de ter lido, não lembro se era naqueles mean tweets do Jimmy Kimmel, que ele fez algumas séries com jogadores de basquete. Eu lembro que tinha um que falava que talvez o motivo pelo DeAndre Jordan ser tão ruim nos lances livres é porque os olhos dele são muito próximos. Existe essa possibilidade, né? Então, tem algum monte de misticismo envolto desses 82,4% que eu acho que só pode ser explicado com bruxaria. Falando do Dallas também, é interessante fazer um ressalto que o Dallas está perdendo bastante jogos, só que as derrotas do Dallas não são aquelas derrotas de times ruins. São derrotas apertadas. Tipo, parece que em algum momento, dá a impressão que em algum momento da temporada, essas derrotas vão virar vitórias. Sim, e, cara, como dá pra ver o impacto do Doncic na liga já? Eu O acho que vai ele tá ficar, fazendo? vai ficar até chato eu falar do Doncic de novo. Vou deixar pra você falar dele. Ele já fez o primeiro jogo dele de 30 pontos. Também vale uma menção ao Trae Young, que também fez os jogos dele muito bons. Mas Luka Doncic tá encaixando, tá mostrando que é a super estrela que tá todo mundo esperando. E, de fato, o Mavs está fazendo jogos apertados, mostrando vontade no jogo, sabe? Não é aquele ambiente de time que sabe que tá tancando. Então, eu acho que esse Mavs parece até que, tipo, eles estão tentando jogar o melhor deles. Eles estão buscando ir para os playoffs. Se não for, não é um problema, porque é um time novo e tal. Mas eles estão tentando jogar o jogo deles, né? Isso que é legal. E eles têm nomes muito bons também na composição do elenco, que mesmo se não for para agora, pelo menos para a próxima temporada, vai ser um time muito denso, sabe? Porque no banco tem quem? O Dwight Powell, o Jalen Brunson, que pode ser um puta armador para sair do banco. É muita gente para fazer funções importantes no futuro, né? E se eu não me engano, eles vão ter cap para pegar alguma estrela na próxima temporada, ainda renovando com o DeAndre Jordan. Impressionante. Impressionante. Bom, a gente falou de jogos de 50 pontos, faltou falar de um jogo, Felipe. Eu acho que esse é o mais inesperado. O Minnesota Timberwolves, que é uma das maiores bagunças da história recente da NBA, um dos maiores fiascos, um dos maiores problemas da história recente da NBA, parece ter uma oportunidade de ter encontrado ali a resposta que eles precisavam para a saída do Jimmy Butler, que é iminente. Derrick Rose
depois de 7 anos, fez um jogo com acima de 40 pontos. E não só isso, né? Ele fez o career height dele com mais de 50 pontos. Você imaginava que ia ter essa notícia? Derrick Rose faz o recorde de pontos da carreira dele em 2018, Felipe. Ninguém esperava. Acho que já tinha bastante gente surpresa com ele ter feito um jogo de 28 pontos, sabe? A solução do Wolves foi virar o Bulls, né? Impressionante. E para virar o Bulls, basicamente, o Rose voltou a ser o Rose do Bulls. A gente tá gravando esse programa no dia 1º de novembro de 2011. E não foi tipo um Rose renovado, um Rose chutando uma mecânica de arremesso e chutando de 3 de uma maneira diferente. Não, foi tipo um Rose que a gente conhecia dos tempos dele de super estrela da liga, sabe? Aquele hesitation que ele faz que mata um monte de marcador, ele usou bastante. Ele fez uma jogada sensacional lá, que virou uma bola de 3 do Anthony Tolliver, que foi brilhante. Tipo, ele fez um jogo de Derrick Rose MVP. Cara, é isso. Tem um vídeo lá que eu fui até um pouco maldoso, né, que a gente fez, que era os piores jogadores a fazer 50 pontos, que na verdade eram os jogadores mais improváveis a fazer 50 pontos. Derrick Rose é completamente improvável. Você imaginar que ele em 2018 fosse fazer 50 pontos. Com certeza. E não foi contra um time bosta, foi contra o Utah, pô. Um time que defensivamente é muito bom. Pois é, e ainda num time que é uma bagunça, né? E o engraçado é que esse foi o primeiro jogo de titular dele da temporada, né? Eu acho que vai não ter mais, né? Vão ter mais jogos. Até ele fuder completamente o joelho dele de novo, porque o Tom Thibodeau agora vai aproveitar e vai deixar ele jogando 55 minutos por jogo. Ele jogou 40. Então, quase já é a cara do Thibodeau deixar isso, né? Mas, falando de grandes atuações, só uma menção, acabou agora, para minha tristeza, Clippers e Philadelphia 76ers. Foi um bom jogo, Clippers lutou bastante, mas teve uma grande atuação do cara mais chato da NBA, que é o Joel Embiid, com 41 pontos. Vale ressaltar isso, antes que nos enche um saco amanhã nos comentários. Você não falou do Embiid, que fez 41 pontos. Tá aí, ó, o Embiid fez 41 pontos. Não é só a gente criticar, é só a gente falar mal do jogador, que ele também faz jogos bons, né? Então... E a gente criticou o Embiid, vale lembrar disso. Bom, eu acho que o último time que a gente vale falar, mesmo que seja rapidinho, é o time do Toronto Raptors, né, cara? Se tem um time que a gente pode falar que talvez tenha o melhor jogo da NBA no momento, além do Golden State Warriors, é o Toronto Raptors. Cara, é lindo como esse time encaixou, velho. É lindo, lindo, lindo. Lindo como eu. De fato, o jeito que... É o que eu já tinha falado uma vez também, foram muitos fundamentos que sobraram da passagem do Dwayne Casey e que aparentemente foram melhorados com a saída de um jogador tão dominante na conversão das jogadas como era o DeRozan. Então, qual que é a solução quando você tem um Kawhi Leonard que às vezes pode estourar e, sei lá, ter uma lesão e você não poder contar mais com ele? É ter um jogo completamente coletivo. E o que eles têm fazendo dentro dessa premissa é genial. Ibaka jogando muito. Eu não esperava uma temporada tão boa assim do Ibaka. E também falei da possibilidade do Kawhi Leonard estourar e não jogar mais, mas pelo que ele tem feito até agora... Agora que a gente fica com aquela dúvida, né? Aquela lesão era real? Exatamente. Ele se escondendo dos executivos, da diretoria no hotel, tudo começa, a teoria da conspiração aí começa a tomar forma. Porque a gente pensava, não, será que o Kawhi Leonard vai voltar como o Kawhi Leonard antigamente? Cara, ele tá voltando talvez até melhor do que ele era antes, por incrível que pareça. É a melhor temporada dele em pontuação, é a melhor temporada dele em rebotes, é uma das melhores temporadas dele em roubo de bola. Ele tá muito bem no free throw, ele tá muito bem no field goal, ele tá no 50, 40, 90. Então, o Leonard tá jogando muito bem. É Illuminati. É. Isso, os 80% do DeAndre Jordan. Se isso não é a prova de que a Terra é plana, vocês podem me enterrar, velho. É, meu amigo, é só fake news isso aí.
É tudo da mídia golpista. É complicado, complicado. Mas se a gente fala que o Kawhi Leonard tá muito bem, a pessoa que tá ouvindo isso pode ficar com a impressão de que o Toronto Raptors venceu essa troca. Você conseguiria dizer que o Toronto Raptors venceu essa troca, Felipe? Na verdade, sim. Mas mais pelo encaixe, mais pelo resultado que a gente viu estruturalmente. Até dá para dizer que o Toronto Raptors foi um dos times que melhor se deu nessa troca. Só Porém, que não quer dizer que o San Antonio Spurs tenha se dado mal, é porque DeRozan tá jogando um absurdo. Cara, o próprio o DeRozan. fino. DeRozan tá tendo a melhor temporada da carreira dele. E não tá sendo... Não, isso não é pouca coisa. DeRozan tá jogando muito. Não, fino da bola, cara. E assim, ele parece que tudo bem que foi uma sequência de jogos contra times que estão em bons momentos ou não se espera que vençam contra o time do calibre do Spurs, né? Mas o time tá com 3 vitórias consecutivas até o momento e com peso enorme das atuações do DeRozan, né? Muita gente estava criticando ele, né, por de alguma maneira ter se escondido em alguns jogos, mas ele tá mostrando que ele é um dos jogadores mais regulares até agora da liga. E ainda que, tipo, quem fala isso, dos poucos jogos que eu vi o Lakers jogar nessa temporada foi o Lakers San Antonio Spurs. Cara, o que o DeRozan jogou naquele jogo? Se alguém tiver coragem de dizer que o DeRozan pipocou contra o Los Angeles Lakers, a pessoa tá pirada. A pessoa tá Virou pão doida. doce. Cara, é que, tipo, eu acho que essa é uma das poucas trocas na NBA que a gente pode dizer que os dois lados saíram ganhando. Com certeza. O Spurs ganhou o definidor de jogadas que gosta muito da média distância que o time precisava. Inclusive, ele não é mais só um definidor de jogadas, né? Ele virou um grande playmaker. Ele tá com 7,3 assistências de média. É muita coisa pro DeRozan. Sim, eu só não sei como é que estão as estatísticas dele de ball possession, de usage, né? Que é a estimativa do Se você não número de... sabe, eu te dou essas estatísticas, eu acho. Se eu achar aqui, peraí. O usage dele está com 30% no momento. É o segundo maior usage dele da carreira. Em 2016, 2017 foi o maior usage. Mas eu diria que o DeRozan deu alguns passos na frente como jogador, que a gente achou que ele não poderia dar, né? Sim, de fato, eu acho que no Toronto Raptors, enquanto o ainda estava se formando, ele não tinha conseguido ainda se firmar como esse jogador que consegue distribuir a bola também, até porque tinha um excelente distribuidor de bola do lado dele, que é o caso do Kyle Lowry. E agora no Spurs, ele, principalmente depois da lesão, né, do DeJounte Murray, ele foi necessário que ele começasse a mostrar um pouco dessa cultura que ele aprendeu no Toronto Raptors e aplicar numa cultura até semelhante que é a do San Antonio Spurs. Eu acho que tá bem interessante acompanhar esse novo DeMar DeRozan. Bom, Felipe, a gente já vai encerrando aqui o podcast e a gente vai para um jogo rápido. Perguntas rápido que você tem que responder rapidamente, sem justificativa, só responder. Quem vai ser o próximo jogador a fazer 50 pontos na NBA? Jokic. Eu vou ser um pouco mais ousado e... Não vou ser ousado, não. Quem vai ser o próximo jogador vai ser o LeBron James. MVP. Curry. Hulk do ano. Doncic. Jogador que mais evoluiu. Eu colocaria jogador que mais evoluiu. Tá difícil pensar, né? Às vezes é difícil pensar. Principalmente tarde da noite, assim. Por isso eu falei eu. Não Foi ligeiro. Nada. Foi ligeiro. Jogador que mais evoluiu, Nikola Mirotic. Vamos dar um pouco o voto. Dirigente do ano. Masai Ujiri. Com certeza Masai Ujiri nesse momento. Última pergunta, técnico do ano. Eu ficaria com o Budenholzer no momento. Só pra ser diferente, eu vou falar Nick Nurse. O famoso Nicolas Enfermeiro. Bom, acho que é isso. Você tem mais alguma coisa pra falar da NBA? Alguma coisa que você queria trazer pro debate aqui, Felipe? Eu tô vendo o Sacramento aqui com... Exatamente. Puta que pariu, vamos falar do Sacramento Kings. Bom, agora aconteceu, plantãozinho da Globo,
Cara, a gente esqueceu de falar nesse podcast. O Sacramento Kings é um time de verdade, cara. Você já imaginou isso? Você imaginaria o Sacramento Kings com 6 vitórias nos 9 primeiros jogos, cara? Não, a gente tava postando no Sacramento Kings pra ficar lá beijando o fundo da tabela. De maneira alguma. Cara, eu peço desculpas. Eu falei em alguns... No vídeo de análise do Kings que o De'Aaron Fox era pior que o Dennis Smith Jr., mas, cara, eu tava maluco. Eu tinha fumado alguma droga no dia, só pode. Não, que... Pra contextualizar, né, o que tá acontecendo, contando bastidores, a gente tava pronto para encerrar o programa. E a gente notou o que o Sacramento Kings está fazendo com o Atlanta Hawks nesse momento, meus amigos. Tá no último quarto, o Sacramento Kings está ganhando de 136-101 nesse exato momento. E o De'Aaron Fox está fazendo 31 pontos e 15 assistências e 10 rebotes em 9 de 13 field goals convertidos. Plus-minus de 34, e a gente pode continuar até amanhã falando do que ele tá fazendo com o Atlanta Hawks. Caraca. E o pior é que, tipo, não é só ele que tá jogando bem. A gente tem um Buddy Hield que tá jogando muito bem, fazendo 5 de 7 da linha de 3. A gente tem o Marvin Bagley, que eu acho que é um dos cidadãos que a gente mais xingou depois do Trae Young nas nossas análises, que tá com 18 pontos saindo do banco. Olha aí, o sexto homem do ano. Sexto homem, hein? Buddy Hield tá com plus-minus de mais 40. O que ele fez enquanto tá em quadra? A gente tem o Bjelica. Aqui estou mais um dia sobre o olhar sanguinário do Bjelica, que tá fazendo uma temporada absurda. Cara, tudo bem, ressaltando aquele pé no chão. É início de temporada, tem que tomar um pouco de cuidado e tal. Mas, cara, o Sacramento Kings é um time muito melhor do que todo mundo imaginava. O Vlad Divac é o maior concorrente de Masai Ujiri para dirigente do ano. Pelo desempenho agora, sim, tomando temporada no momento, o Vlad Divac, que também é um dos nossos grandes objetos de crítica, realmente vale a aposta nele. O Bjelica, para mim, a única cena que eu me lembro de jogo dele, assim, foi a briga dele com a Flalo, quando ele ainda tava no Timberwolves, que ele deu uma puta chave de braço. Chave de pescoço, aliás. É o Aflalo, cara. São dois jogadores que, na teoria, não eram muito relevantes, assim. Então. Mas... E vale falar mais uma coisa desse time do Sacramento Kings. O melhor jogador deles, na minha opinião, Bogdan Bogdanovic, ainda não estreou na temporada. Cara, eles estão com o Iman Shumpert no time titular e tão bem assim. Não tem muitas palavras que a gente possa usar para justificar isso. E, por sinal, nesse momento, o Sacramento Kings chegou na marca de 140 pontos. Sacramento Kings, cara, tudo bem que é com o Atlanta Hawks, que é o pior time da NBA e tal, mas, cara, é o Sacramento Kings. Impressionante. Aliás, Jeremy Lin tá fazendo 19 pontos pelo Hawks. Um dos jogadores que é o meu xodó. Adoro o Jeremy Lin. Um dos jogadores mais carismáticos de toda a NBA. Linsanity. Eu lembro que na época da Linsanity, ele não era tão vidrado assim na NBA. E, cara, todo mundo falava da Linsanity. Todo mundo ficou sabendo da Linsanity. Do cara de Harvard, japonês, ele começou a jogar muito. Um episódio desse podcast a gente tem que ter só pra falar da Linsanity. Aguardem, ou um vídeo no YouTube e tal. Eu sei que a maioria das pessoas não vão se interessar tanto pela Linsanity, mas sem zoeira, ele é muito bom, muito bom. Foi um grande movimento, né? Até porque foi no momento em que as atenções do New York Knicks estavam mais para quando que o Carmelo Anthony vai levar esse time pra frente. Quem começou a levar foi o Jeremy Lin do nada. Jeremy lindo. Bom, acho que agora a gente já pode encerrar esse podcast, né? Com certeza. Quer mandar seu recado aí, Felipe? Meu recado vai para todos os cidadãos e cidadãs brasileiras que votaram em mim. Além de todos esses pedidos que a gente costuma fazer pra galera curtir, se inscrever, compartilhar, todas essas coisas, a gente sempre pede também pra galera participar, né? Que nem a gente começou agora, a gente recebeu perguntas e a gente tenta fazer essa dinâmica, vai sempre tentar fazer essa dinâmica de responder perguntas, mesmo que a gente não tenha ideia sobre o assunto.
E é legal essa participação de todos aí, seja por comentário, por DM, por tweet, por onde quer que seja. Então é isso. Sempre mandem mensagens, bebam muita água. Não mande nudes, mande dunks. Não desrespeitem os seus pais. E é isso aí. Não pense que o idoso é sábio só por ser idoso. Nesse período eleitoral a gente percebeu que idoso não é necessariamente sábio. E é isso, galera. A gente se vê na próxima sexta, né? Tá sendo sexta, toda sexta o podcast. Tamo junto demais. É isso aí, galera. Tamo junto. A gente se vê por aí. Falou, é nóis. Peace. É nóis. Peace. É nóis.